E eu gosto muito daqueles gráficos que mostram o quanto o mercado é vencedor no longo prazo, principalmente o mercado americano, né? Você pega lá aquele gráfico de 200 anos da bolsa, a bolsa dá um pau nos bonds, nos bills, né, que são a renda fixa nos Estados Unidos, também dá um pau no ouro. Só que aquilo engana um pouco o investidor, porque a trajetória do mercado não é a trajetória do investidor. Igual a trajetória do fundo de investimento do Peter Lynch, não é a trajetória do cotista. Então não adianta você escolher um veículo que é um baita vencedor no longo prazo se você não conseguir se manter investidor por esse longo prazo. E esse é um ponto muito importante. Há pouco tempo eu li, a gente até fez um episódio lá no Sócios do Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E lá ele conta a história de um cara que era faxineiro e frentista nos Estados Unidos, que se o pessoal for buscar na Wikipédia, James Reed, James Ronald Reed, vai aparecer lá que era um filantropo, faxineiro e frentista americano. Porque apesar de ser faxineiro, esse cara começou a investir, investiu durante muito tempo e morreu com 92 anos. Na época ele tinha 8 milhões de dólares de patrimônio. Aí deixou uma parte para enteados, uma parte para a biblioteca da cidade, outra para um hospital. E aí foram procurar porque que esse cara tinha 8 milhões. Será que ele ganhou na loteria e não contou pra ninguém? Aí foram ver, não, ele só investiu durante muito e muito tempo. Mostrando o quanto o comportamental é importante. Porque várias outras pessoas teriam habilidades técnicas para investir melhor do que ele. O Morgan Housel, ele brilhantemente compara o James Reed com um cara chamado Richard Fusconi, que era um cara que era um executivo, saiu na Forbes, tinha formação nas universidades da Ivy League americana. Devia ter mais Cara, poder aquisitivo. ficou muito rico esse cara, só que ele quebrou em 2008. Por quê? Ele tinha a parte técnica, só que... E ele não quebrou porque estava na bolsa, por exemplo. Ele foi refinanciar a casa, fazer uma hipoteca, e aí o preço do juro subiu demais, né? O preço do dinheiro durante aquela fase, e ele acabou quebrando. Então um cara tinha toda a parte técnica, mas ele não teve o comportamental. Enquanto o outro, por mais que não tivesse a parte técnica no começo, adquiriu um pouco ao longo da vida, com muito tempo de investimento, mas ele tinha o comportamento adequado. E essa é uma das coisas que eu acho muito bonitas no mercado financeiro. Porque você não vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Você não vai ver um faxineiro construindo um prédio melhor do que um engenheiro. Mas você pode ver um faxineiro com habilidade comportamental adequada, com resultado de longo prazo, melhor do que de um economista, de um executivo. Desde que ele se mantenha no mercado durante bastante tempo. Então, o que eu acho que o pessoal em casa tem que conseguir fazer é dar um jeito de se manter investidor pelo maior prazo possível. E pensando nisso, né, você falou do dividendo, é uma coisa muito interessante que é uma cachaçinha do investidor, né? Se está caindo lá a cada período, fundo imobiliário todo mês, por exemplo, por mais que a cota esteja caindo, o cara se mantém motivado porque ele vê a recompensa aparecendo. Sim. Ele vê, nossa, agora eu consigo comprar esse fluxo de caixa por um preço ainda mais baixo. Isso mantém um cara investidor por longo prazo. Deixa eu defender a hipótese do Perini aqui. O Perini basicamente diz o seguinte, cara, muitas vezes o comportamento ele é mais decisivo do que o conhecimento técnico para o investidor. Então, é comum você ver alguém que não sabe nada, mas deixou de investir para sempre, chega lá no final e descobre que tem muita grana. E pessoas são metidas inteligentes, querem fazer um monte de coisa e fazem besteira, né? Então, o Perini contou o caso do Ronald Reed. Esse cara, ele é um cara que ele foi do exército, ele lutou, ele foi faxineiro, mecânico, foi zelador. Aí o cara morreu lá com 95 anos, descobriram que o cara tinha 8 milhões de dólares. 92. Isso. 92? E aí descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares guardados. O cara que foi zelador, ele trabalhou em coisas onde o salário médio é muito baixo, muito abaixo da média. Sim. E o cara tem um dinheiro que a maioria não tem, né? E ele não era um cara, então, que sabia fazer dinheiro. Ele não era um cara. Ele é um cara que sabia gerenciar dinheiro, no máximo, e tinha um bom comportamento. Aí você tem um outro cara chamado Jesse Livermore. O Jesse Livermore, ele tem uma história fantástica. Com 14 anos de idade, o cara saiu de casa. Com 5 dólares. Imagina o cara com 5 dólares saindo de casa com 14 anos de idade. Aí esse cara virou um trader. O cara era muito bom, muito inteligente. Esse cara, com 30 anos de idade, ele tinha quase 3 milhões de dólares, que a valor de hoje deve trazer algo próximo de 30 milhões de dólares. Aí veio a crise de 29. Aí em 28 ele apostou contra a crise de 29, né? Ou seja, apostou ao contrário. Ele transformou esse dinheiro em mais de 100 milhões de dólares. Ele virou um dos homens mais ricos da época. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Ele ganhou dinheiro, perdeu. Ganhou dinheiro, perdeu. 4 vezes na história ele ficou multimilionário e perdeu. Aí no final da vida, o que aconteceu? O cara estava sem dinheiro nenhum, ficou em depressão e se matou. O cara que sabia fazer dinheiro, sabia investir, mas no final das contas, cara, não teve o comportamento para poder gerenciar isso. E tem um outro cara também. Tem outro cara que chama Sammy, era um cantor.
o cara, pô, incrível, artista incrível, ficou super famoso lá na década de 40, 50. O cara ganhava $1 milhão, às vezes por turnê, numa época onde, pô, isso aqui valia muito mais. Uhum. Esse cara era muito famoso, muito rico, cara, ficou super admirado por todo mundo. Aí chega uma hora que ele precisava fazer uma cirurgia, que ele tava com um tumor no pescoço. Nas cordas vocais, será? E aí ele precisaria fazer cirurgia sob o risco de perder ou alterar as cordas vocais. E ele ganhava dinheiro com isso. Ele pensou assim: não posso fazer isso. Porque se der algum problema, esse é o meu ganha-pão. E ele não tinha nenhum dinheiro guardado. Nossa. E aí, esse cara não fez a cirurgia, passou um tempo e ele morreu por causa da cirurgia que ele não fez. E ele não fez a cirurgia porque ele não tinha dinheiro para poder correr esse risco, digamos assim, de se curar. Então o que a gente vê em comum dessas histórias? Bicho, cada um era bom no negócio. No final das contas, quem se deu melhor foi o cara que tinha um bom comportamento com o dinheiro.